No vasto e poderoso Império Romano, milhões viviam sob o peso da escravidão. Entre eles estava Onésimo, um homem cujo nome significa útil, mas que, ironicamente, se sentia inútil, preso por correntes físicas e emocionais. Hoje você conhecerá a história deste homem, desde a escuridão de uma vida de servidão até a luz da liberdade em Cristo. Esta não é apenas a história de um escravo fugitivo, mas de um Deus que transforma vidas. Para entender a história de Onésimo, precisamos mergulhar na realidade da escravidão no Império Romano. Estima-se que até 40% da população nas grandes cidades fosse composta por escravos. Essas pessoas eram levadas à escravidão por guerras, dívidas ou até vendidas por suas próprias famílias. Os escravos não tinham direitos e eram tratados como propriedades, muitas vezes submetidos a abusos físicos e emocionais. Era nesse ambiente cruel e implacável que vivia Onésimo, escravo de Filemon, um homem cristão e líder respeitado na igreja de Colossos. Imagine a coragem necessária para fugir. Onésimo sabia que, se fosse capturado, enfrentaria punições severas, como a morte ou ser marcado com ferro quente. Ainda assim, ele escolheu o risco em vez da escravidão. Talvez a vida de servidão fosse insuportável, ou talvez houvesse algo específico que o empurrava a lhe escapar, como um conflito ou a perda de esperança. Mas ao roubar algo de Filemon e fugir, ele iniciou uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. Roma era o destino perfeito para um fugitivo. A cidade, com sua vasta população e constante movimento, oferecia o anonimato necessário para que Onésimo se escondesse. Mas no meio daquela multidão, Deus o estava guiando para algo muito maior. De alguma forma, Onésimo encontrou Paulo, o apóstolo que estava preso em Roma. O que poderia parecer uma coincidência era, na verdade, obra da providência divina. Esse encontro seria o ponto de virada na vida de Onésimo. Onésimo, um homem quebrado e desesperado, encontrou Paulo, um homem encarcerado, mas espiritualmente livre. Paulo, com seu coração missionário, não perdeu tempo. Ele viu em Onésimo não apenas um escravo fugitivo, mas uma alma necessitada de Cristo. Paulo compartilhou o evangelho com Onésimo, e algo extraordinário aconteceu. Onésimo, que havia fugido para escapar de suas correntes, encontrou a verdadeira liberdade. A liberdade em Cristo. Ele não era mais apenas um escravo. Agora era um irmão na fé. Após sua conversão, Onésimo começou a aprender com Paulo. Tornou-se um discípulo dedicado, ouvindo atentamente os ensinamentos sobre Cristo e a vida cristã. Mas havia algo que Onésimo não podia ignorar: sua relação com Filemon. Ele sabia que precisava enfrentar seu passado, pedir perdão e buscar a reconciliação. Paulo, percebendo isso, decidiu interceder por ele. Paulo escreveu uma carta que se tornaria uma das mais pessoais e impactantes do Novo Testamento. Ele apelou ao coração cristão de Filemon, pedindo-lhe que recebesse Onésimo, não como escravo, mas como um irmão amado. Paulo escreveu: "Se ele te causou algum dano ou te deve algo, põe isso na minha conta." Esse gesto demonstrava o verdadeiro espírito do Evangelho: amor, reconciliação e sacrifício. Onésimo voltou para Filemon com a carta na mão. Podemos imaginar o medo em seu coração, mas também a confiança em Deus. Filemon, ao ler a carta, enfrentou um desafio espiritual. Ele precisava decidir se obedeceria à cultura da época ou ao chamado de Cristo. Pela preservação da carta, sabemos que ele escolheu perdoar e acolher Onésimo como um irmão na fé. Essa reconciliação não apenas transformou a vida de Onésimo, mas também deu testemunho do poder do Evangelho. A história de Onésimo nos desafia a refletir. Quais são as correntes que nos prendem? Quais relações precisamos reconciliar? Assim como Onésimo, somos chamados a buscar a liberdade em Cristo e a viver como testemunhos do seu amor transformador. E, como Filemon, somos chamados a perdoar, a amar e a enxergar além das divisões humanas, para reconhecer o valor eterno em cada pessoa. Que a história de Onésimo inspire você a viver a verdadeira liberdade que somente Cristo pode oferecer. Onésimo não apenas encontrou liberdade espiritual em Cristo, mas também experimentou o poder do perdão e da graça. Isso nos desafia a refletir.
Será que estamos vivendo essa liberdade? Há alguém que precisamos perdoar ou com quem precisamos nos reconciliar? Que a vida de Onésimo nos inspire a confiar em Deus, mesmo quando o futuro parecer incerto, e a lembrar que em Cristo sempre há esperança, transformação e novos começos. Se você foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou nessa história. E até o próximo vídeo.